Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Bá e Cândida estão conversando e a Bá diz que quando a Cândida e o Barão casaram, Rafael estava prestes a nascer. E a Cândida, diz o Barão, trouxe a das dores para morar dentro de casa nessa época. E a Bá diz um pouco antes do menino nascer. E a Cândida diz, faz sentido. Ele não queria que o filho, quer dizer que o filho do primo nascesse na senzala. Bá diz, estou aflita. Será que o Barão vai fazer mal ao Rafael? E a Cândida diz, fique sossegada, ele não vai fazer nada. E a Bá diz, mas e se ele for o irmão do Quilombo? Na casa do Augusto, Augusto e Juliana estão conversando. E o Augusto diz que assim a moça poderia ter ido se despedir deles, quando decidiu morar na casa dos Fontes. E a Juliana diz que ficou aliviada, porque assim a moça foi embora. E o Augusto diz, mas como assim? A Juliana diz, não aguentava mais ouvir ela falar do Rafael o tempo todo, né, vó? Augusto diz, você continua com esses ciúmes bobo. E a Juliana diz, não é ciúmes, é que estava ficando uma situação estranha, sabe? Eu chamando ele de Dimas, ela chamando ele de Rafael, eu falando como ele apareceu aqui em casa, como a gente se conheceu, e ela falando como eles cresceram juntos. Eu não aguentava mais aquilo. E Augusto diz, preste atenção, os dois passaram a infância juntos, é natural que ela tenha lembranças. E a Juliana diz, o jeito que ela fala dele, o jeito que os dois se olham, não são só boas lembranças. E Augusto diz, são irmãos, e a Juliana diz, ela não sabe. Augusto tenta acalmar a Juliana e diz, ele te ama, ele já deu provas do amor que sente por você. Juliana diz, eu sei que ela é o amor da vida dele. Cansei de ser compreensiva, boazinha, só queria que ele me amasse. Enquanto assim a moça e Rodolfo estão andando pela cidade de braços dados e todo mundo fica olhando, e o Rodolfo diz, o que tanto olham, sim a moça? E assim a moça diz, eu rompi o meu noivado com você. Depois noivei com Coutinho, rompi com José Coutinho e depois fui expulsa de casa. Imagino que estão falando de mim. E o Rodolfo diz, você se importa? Sim, a moça diz, não, nem um pouco. E você se importa? E o Rodolfo diz, não. A única coisa que me importa é você. E Rodolfo quase beija assim a moça. Rodolfo pede desculpas e assim a moça diz, estou preocupada com meu pai. Ele vai ficar furioso quando souber que estou morando na sua casa. Ele pode fazer algo para prejudicá-los. Rodolfo diz, fique tranquila. Nisso o Barão se aproxima e o Rodolfo cumprimenta o Barão olha para sim a moça, nem cumprimenta o Rodolfo e sai. Sim a moça sofre com o desprezo do Barão. Na casa do Augusto e Juliana estão conversando e a Juliana diz, vó, será que o Barão vai ter coragem de acusar o Dimas como prometeu? E Augusto diz, claro que sim. Ele não arrastou o próprio filho até a senzala, Juliana. E a Juliana disse, se o Dimas fugir, o senhor me deixa fugir com ele? Augusto diz, os dois fugindo como escravos. E a Juliana diz, até ele estar em segurança. E Augusto diz, e depois que ele estiver em segurança, hein? O que vai acontecer? E a Juliana diz, o meu destino, desde que ele chegou nessa casa, está por conta dele. Enquanto o Justo está tentando convencer os escravos libertos do Coutinho a trabalharem para o Ricardo. Na senzala do Barão, a Bá vai conversar com o Fulgêncio e pergunta onde o Rafael está. E o Fulgêncio diz que o capitão do mato levou o Rafael. Fulgêncio diz, você sabe quem é o Rafael, Bá? E a Bá diz, você sabe por acaso? E o Fulgêncio diz, eu sei. Fulgêncio diz que ouviu o Rafael resmungando durante a noite e que a Babina já tinha contado para ele, há muito tempo atrás, quem era o Rafael. E a Bá diz a Babina, a minha irmã, e o Fulgêncio diz sim, ela mesma. Ela foi levada com um lote de escravo que o Barão vendeu, você lembra, Bá? E a Bá diz, claro que eu lembro. E o Fulgêncio diz, o seu filho foi junto com ela, Bá, eu me lembro. Ela amamentava o seu filho, a Bá chora.
Fulgêncio diz: o leite de sua irmã salvou a vida do seu filho. Aba chora de emoção. Aba chora de emoção ao descobrir que o filho dela está vivo e que a irmã dela que o amamentou. E na casa grande, Cândida pergunta para o Bastião onde Aba está, e o Bastião diz que foi na senzala procurar o Rafael. E a Cândida diz: e a Adelaide? E o Bastião diz: mas eu vou saber, enquanto a Adelaide está se encontrando com José Coutinho. A Adelaide diz: José Coutinho, é melhor a gente não se ver mais. Eu tenho medo que o barão mande matar você quando descobrir que você vem aqui para me ver escondido. José Coutinho diz: o barão não faria isso. E a Adelaide diz: ele não, mas o capitão do mato que trabalha para ele faria sim. José Coutinho diz: eu vou dar um jeito nessa situação. E a Adelaide diz: como? Se o Frei José não quer casar a gente? E o José Coutinho diz: o Frei só não quer contrariar o meu pai. E José Coutinho diz que não vive sem a Adelaide e a beija. Enquanto Coutinho está conversando com o Frei, Coutinho dá dinheiro para o Frei José. E o Frei José diz: o senhor não vai comprar minha consciência com dinheiro, não. E o Coutinho diz: consciência? Que consciência que o senhor teria se casasse o meu filho com uma escrava do barão? E o Frei José diz: eles estão apaixonados. Será que o senhor não entende? Coutinho fica nervoso. O Frei José diz que vai conversar com José Coutinho com Adelaide antes de decidir se casa eles ou não. Coutinho, furioso, diz que não vai permitir que o Frei José faça o casamento do José Coutinho e da Adelaide. Enquanto Rodolfo e Sim a Moça estão conversando, e assim a moça diz que convenceu a Cândida a convencer o barão a deixar ela estudar na província com a esperança de encontrar o Rafael. E o Rodolfo diz: você foi encontrar o Rafael aqui. Sim, a moça diz: quando eu vi ele no baile, culto, recitando aqueles versos, eu tive certeza que era ele. E o Rodolfo diz: eu senti ciúmes do jeito que você olhou para ele. E assim a moça diz: desculpe, é ridículo falar dele para você. E o Rodolfo diz: pode falar. E assim a moça diz para o Rodolfo que o Rafael faz parte da história dela e ela faz parte da história do Rafael. E o Rodolfo diz: por acaso você pensa nele quando me beija, assim a moça? E assim a moça diz que o Rafael nunca beijou. E o Rodolfo diz: eu acho que ele não te ama como você pensa. Nisso, o capitão do mato chega arrastando o Rafael por uma corda. Sim, a moça e Rodolfo estão conversando e o Rodolfo diz: eu tenho a impressão que você tenta fugir do que sente por mim. E assim a moça diz: você me deixou confusa com tantas histórias que inventou para impressionar o meu pai. E o Rodolfo repete: quem ama, confia. Nisso, Rodolfo e sim a moça vê o capitão do mato arrastando o Rafael até a delegacia. Todos ficam chocados e eles levam o Rafael até a cela. Assim a moça fica desesperada, corre, o Rodolfo corre atrás assim a moça. E assim a moça diz: a gente precisa fazer alguma coisa. Rodolfo diz: calma, me dê um tempo para pensar. Sim, a moça diz: eu vou falar com esse capitão do mato agora. E o Rodolfo diz: não, vamos para casa e lá a gente pensa no que fazer. Enquanto isso, gente, o barão chega na casa do Augusto. Augusto fica chocado com a presença do barão. Augusto diz que devo a honra da sua visita. E o barão diz: o seu empregado Rafael já está preso na delegacia. Augusto diz: ele não cometeu nenhum crime e o senhor sabe. O barão diz: é o que vamos ver. Juliana ouve e fica aflita. E o barão diz: a hora ele ficará preso a ferros para que não fuja na cela reservada aos negros. E a Juliana, furiosa, diz: o senhor não tem ideia da maldade que está cometendo. E ele precisa saber, vovô. E Augusto diz: calma, Juliana. E a Juliana diz: eu vou contar. Augusto diz: vai já para dentro, Juliana. E a Juliana diz: ele não pode fazer isso com o Dimas. Conte para ele, vovô. Conte para ele. Juliana vai para contar para o barão que o Rafael é filho dele. E o Augusto tira a Juliana da sala. O barão fica intrigado.
Augusto diz: você ficou maluca, Juliana? E Juliana diz: ele tem que saber o que está fazendo com o próprio filho. E Augusto diz: é um segredo do Rafael, cabe a ele contar ou não. Na casa do Fontes, sim, a moça Fontes e Inês Rodolfo estão conversando. Sim, a moça aflita diz: a gente precisa fazer alguma coisa. Por favor, ajude o Rafael. E o Fontes diz: eu não posso fazer nada para ajudar ele. E assim a moça diz: como não? E o Fontes diz: o seu pai está acusando o rapaz de ser o irmão do Quilombo e de ter matado o empregado dele. Sim, a moça diz: eu sei que é mentira. E o Fontes diz: eu também sei. E vou defender o Rafael. Mas isso leva um tempo. Sim, a moça chorando diz: por favor, tire o Rafael da cadeia. E o Fontes diz que vai fazer o possível. Sim, a moça chorando diz: Rodolfo, me ajude. E o Rodolfo tenta acalmar assim a moça que está aflita. Nisso o Frei José chega. Sim, a moça chora. Rodolfo pede para o Frei José cuidar assim a moça. Fontes e Rodolfo vão à delegacia para tentar ajudar o Rafael. Frei José tenta acalmar assim a moça e diz: tente se controlar. Não fica bem esse desespero pelo Rafael aqui na casa do Rodolfo, sim a moça. E assim a moça diz: eles precisam me entender. E na cozinha, Ruth e Inês estão conversando. Inês sofre e diz: o meu filho está sofrendo, vendo o sofrimento dela. Pelo Rafael, meu filho ama. Assim a moça e assim a moça ama esse Rafael. Enquanto Fontes e Rodolfo chegam na delegacia para ver o Rafael, e o guarda diz que não pode abrir a cela. Na casa do barão, Cândido e Bá estão conversando e a Bá diz: estou tão preocupada com o Rafael. O barão não podia fazer isso com ele. E a Cândida diz: ele sente tanto ódio desse Rafael. Mas por quê? Eu confesso que sentia ciúmes quando o menino morava aqui. E a Bá diz: mas por quê? E a Cândida diz: porque eu nunca consegui dar um filho varão pro barão. Por isso. E a Bá diz: mas ele nunca gostou do menino nem de pequeno. Ele só não vendeu o menino e a Maria das Dores antes por conta da Sinhá. E por causa da Sinhá moça. E a Cândida diz: está certo. Se ele fosse filho do Ferreira, o Ferreira não o tratava tão mal. E a Bá diz: mas pensou um absurdo desse, Sinhá? E a Cândida diz: sim, pensei. Esse Rafael não deveria ter voltado, Bá. Estava tudo bem. Sim, a moça estava noiva e agora olha a confusão que está. Isso, Adelaide chega e conta para a Cândida que estava conversando com José Coutinho. E a Cândida diz: só conversando? E a Adelaide diz que sim. E que o José Coutinho falou que quer se casar com ela. E que é para o barão vender ela para ele. E a Cândida diz para Adelaide: não ficar se iludindo, porque o José Coutinho está iludindo ela até conseguir o que quer. E a Adelaide diz que o José Coutinho diz que rouba ela se o barão não vender ela. E a Cândida diz para Adelaide se afastar do José Coutinho, porque o barão anda muito nervoso e vai acabar matando ele se tentar roubar ela. E na senzala, Fulgêncio e Bastião estão conversando. E o Bastião diz: mas não aguento mais essa vida de escravo não. E agora que esse capitão do mato não dá nem para fugir. E o Justino diz: agora a gente não tem mais nem o irmão do Quilombo para salvar a gente. Ele está preso. E o Bastião conta que o Rafael não é irmão do Quilombo, não. Nisso, o Bruno chega e manda o Bastião sair de lá. E o Justino diz: capataz, o Bastião veio contar que o capitão do mato quer pegar o seu trabalho aqui na fazenda. E o Bruno fica furioso quando descobre que o capitão do mato quer ficar no lugar dele. E o Justino consegue fazer com que o Bruno fique furioso com o capitão do mato para tentar se livrar do capitão do mato o quanto antes. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da novela? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.